Salve, salve, companheiros e companheiras. Meus cumprimentos às trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, às manas, os manos e as monas, a todas, todos e todes que nos escutam. Eu sou Tárcia Brito e estou aqui com a minha querida Luísa Cardoso. Nós falamos diretamente do podcast Vozes do Poster. Então, minha gente, esse podcast foi construído por muitas mãos. E estamos aqui representando a turma de 2021.1 do Programa de Pós-Graduação em Política Social e Território da Universidade Federal do Recôncavo. Nos pretendemos alinhadas ao entendimento de uma universidade socialmente referenciada. Por isso, as questões e discussões sobre qualquer temática aqui apresentadas serão feitas com uma linguagem acessível para a maioria das pessoas. E aí, minha companheira, diga lá, qual temática a gente traz para a roda? Oi, Lu! Hoje no Vozes do Poster vamos falar de uma categoria bem conhecida. Por sinal, eu vou trazer umas frases e você vai me dizer qual é o nosso assunto de hoje. Bandido bom é bandido morto. Esse povo dos direitos humanos só defende bandido. Tá com pena? Leva pra casa. Eu não sou homofóbico, não. Tenho até um amigo gay. E aí, Lu, do que a gente vai tratar hoje? E essas frases, na real, eu só ouço de quem é homofóbico mesmo, lesbofóbico, racista, sexista, daquela galera que tá aí chegando junto para destruir tudo que a gente construiu enquanto direito, os direitos humanos, os direitos que defendem a pluralidade de sujeitas humanas, homens, mulheres, LGBTs, pessoas pretas, pessoas com deficiência, pessoas velhas, entre outras sujeitas que devem ser olhadas a partir desse lugar de humanidade. Então o papo de hoje é sobre direitos humanos, né? Ainda sobre as frases, eu fico aqui pensando. Em sua maioria, elas são ditas mesmo por aqueles bandidos engravatados, né? Aqueles que estão lá no Congresso, alguns deles, não todos, decidindo sobre as vidas e construindo políticas de morte. Aqueles que passeiam por aí num helicóptero cheio de cocaína, mas não serão jamais responsabilizados por isso. Entretanto, favorecem uma política proibicionista que reflete-se nas estatísticas absurdas de genocídio da juventude preta no nosso país. Minha gente, quando ouvirem frases como essas, desconfiem sempre. Sim, é para desconfiar mesmo, porque essas frases, elas representam a ideologia dominante conservadora, que está em disputa em nossa sociedade, né? Elas legitimam os preconceitos, responsabilizam o indivíduo e desqualificam a pauta dos direitos humanos. Mas sim, vamos lá, Lu. Afinal de contas, o que são esses tais direitos humanos? Como surgiram? Existem para quê e para quem? Nas pesquisas com a galera da turma, a gente conseguiu reconhecer que os direitos humanos surgiram após um dos períodos mais terríveis da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, onde milhões de pessoas foram mortas. Em 10 de dezembro de 1948, foi publicado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em defesa e garantia da vida, da liberdade, educação, trabalho e uma vida sem discriminação. Então, os direitos humanos não foram criados para passar pano ou aliviar supostos criminosos, como aquelas pessoas que defendem os seus interesses próprios, as suas acumulações de riquezas. E aqui, já fazendo a relação com o primeiro episódio, se você não ouviu, corre lá para ouvir. Então, não é sobre isso. Os direitos humanos não foram criados para isso. Eles representam uma conquista da humanidade em favor do direito à vida, o direito à integridade física e o direito à dignidade. Foram criados para assegurar que todas as pessoas tenham os seus direitos básicos garantidos, que a gente não precise ver pessoas por aí vivenciando a insegurança alimentar, né?
a fome no nosso país, como hoje está posto para a vida, infelizmente, e que a gente está na luta para mudar. Garantir as condições básicas necessárias para que as pessoas possam ser o que são e possam viver dignamente, que a gente possa ser aquilo que a gente quiser ser. Tem inclusive, e aqui deixando para ouvir em outro momento, uma música do Edson Gomes, que se chama Meus Direitos. Essa música vai falar, né, sobre toda uma estrutura que é racista, que é sexista, LGBT mais fóbica, que causa entraves, muros, mortes para nós que estamos em busca dessa vida digna, de viver dignamente. Vivemos tempos bem difíceis, né? A luta é diária e constante pelo básico, a sobrevivência. Nós temos a Declaração dos Direitos Humanos, mas a nossa realidade é violência diária. No nosso cotidiano, ainda sofremos com diversas violações. Vivenciamos o genocídio e o encarceramento da juventude negra, altos índices de feminicídio, homofobia. Ainda temos trabalhadores submetidos às condições de trabalho semelhante ao escravo. Os indígenas expulsos de suas terras pelos ruralistas. Aquelas frases ditas aqui no início da gravação do nosso podcast, muitas vezes de maneira espontânea, apresentando um quê de brincadeira ou apelo à moralidade. Na verdade, reforçam o descumprimento dos direitos humanos. Muito importante a sua fala, companheira. E a partir dela, eu sei que para muitas pessoas surgem algumas questões. A exemplo de por que será? O que fazer? Em verdade, temos uma sociedade extremamente conservadora e guiada pela lógica do lucro, até a última gota de suor. Associada a isso, nosso país se desenvolveu a partir de um capitalismo especificamente brasileiro. Portanto, é comum a gente conviver com valores das antigas e valores modernos conjuntamente. Isso também significa que o desenvolvimento da nossa sociedade ocorre a partir da desigualdade racial, de gênero e sexualidades. Por isso, é muito comum que frases como aquelas no início sejam ditas e haja o apelo ao cidadão de bem. Meu povo, se muito já foi feito, muito há o que se fazer. Os direitos que temos acesso hoje foram conquistados através de muitas lutas. Os movimentos sociais foram de fundamental importância para estas conquistas, mas ainda não acabou. As conquistas precisam ser defendidas e a luta ampliada todos os dias. Afinal, todos os dias sofremos pelas diversas violências e injustiças cometidas. A efetivação dos direitos humanos precisa ser uma luta diária. Daí a importância dos movimentos sociais, dos coletivos auto-organizados e instituições que lutam pela democratização e garantia dos direitos. E você constrói eles? Ainda que seja diante das possibilidades de cada um e cada uma, que não são iguais, né? Mas o que puder fazer para construir em coletividade, faça. É importante nessa luta, nessa defesa. Um passo importantíssimo para a concretização dos direitos humanos é a democratização do saber. A gente precisa estar ligado e conhecer nossos direitos, porque a desinformação é um dos principais aliados daqueles que negam e combatem o exercício desses direitos. Hoje em dia, há diversos espaços de acolhimento para pessoas em situação de violência, centros de referência da mulher, os centros especializados em assistência social, CREAS, instituições de acolhimento para crianças, adolescentes, mulheres e pessoas idosas. Em caso de denúncia de violação de direitos humanos, Disque 100, denuncie. Precisamos atuar na defesa intransigente dos direitos humanos. Só assim construiremos uma sociedade mais justa, com menos racismo e com respeito a todas as pessoas. Para finalizar nosso podcast, traremos sugestões de músicas e filmes. Joga aí na roda, Lu! Então, minha gente, se liga aí. Os filmes vão ajudar a gente a aprofundar esse debate aqui, né? Então, tem o filme 12 anos de escravidão, Mandela, O Caminho para a Liberdade, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho.
Uma Noite de 12 anos, A Lista de Schindler, Crianças Invisíveis. Tem muitos filmes por aí possíveis para que a gente consiga cada vez mais desvelar todas essas opressões e nos fortalecermos para a luta pelos direitos humanos. Que não se exclua ninguém, senão a exclusão.